boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Nossa live no Instagram, no Facebook, no nosso canal no YouTube e aquele convite diário para você curtir a gente, comentar, compartilhar a nossa transmissão, participar também pelo WhatsApp, 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038 para suas interações aqui pelo nosso WhatsApp. Eu sou o Mauro Friesman, 12:04, terça-feira, nosso programa especial por aqui em parceria com o empresário e ativista social Henry Estes, pensando o Brasil que queremos. Vamos colocar em campo aqui o nosso time, os convidados de hoje que vão analisar e vão debater os nossos temas por aqui. Otumba Adekunle Aderounmu, ele é diretor-presidente do Centro Cultural Africano, sacerdote espiritual e promotor do culto de Ifá. Tudo bem, Adekunle? Muito boa tarde, bem-vindo ao programa Gente que Fala. Boa tarde, um grande abraço para todos aí, para Henri, para vocês, para nossa querida Moá, e um grande prazer estar com você nesse programa maravilhoso, Gente que Fala. E vamos falar para o público e vamos contribuir socialmente, intelectualmente, e para a nossa sociedade que está precisando nos ouvir nesse momento da pandemia, que o mundo está precisando da gente, o mundo está precisando a paz, palavra do amor, palavra do tranquilidade, e assim a gente conseguir construir um mundo melhor. Boa tarde para todos. Muito obrigado pela presença, para análise e debate aqui dos nossos temas, muito importantes para nós no dia de hoje. Moá Matos, fotógrafo, co-administrador do grupo de fotografia Uifoto e conselheiro de arte e cultura do Centro Cultural Africano. Tudo bem, Moá? Muito bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Vamos aí para mais um dia debater sobre temas importantes da nossa sociedade. Estou muito feliz pelo convite. Muito obrigado a você, ao senhor Henry, e obrigado a todos que estão nos acompanhando. Eu espero contribuir, né, como diz o programa, para um país que queremos. Bora para mais um dia. Bora. Também com a gente o Henry Estes, empresário, ativista social, CEO da DNA Internacional Brasil. Henry, boa tarde. Tudo bem por aí? Como é que estão as coisas? Boa tarde, Mauro. Boa tarde aos convidados. O Adekunle, honorável presença entre nós. Ao artista e fotógrafo Moá, que está entre nós, que recentemente foi premiado no 10º Prêmio África-Brasil, no Memorial da América Latina. E, como disseram todos, estamos aqui para contribuir, para pensar um Brasil melhor. 12:07 agora. Eu quero dizer aqui também sobre o seguinte: nós estamos, a partir de hoje, no ar também pela All TV, a TV da internet. Muito felizes, a equipe aqui muito feliz pela estreia na nova casa. Vou falar um pouquinho do programa Gente que Fala para os espectadores da All TV. Nós estamos no ar há 21 anos, programa Gente que Fala, sob a direção do jornalista Fausto Camunha. Por aqui você tem análise, você tem debate todos os dias, com um time de formadores de opinião, são autoridades, personalidades, especialistas. A gente fala sobre os mais diversos temas que envolvem o seu dia a dia, o nosso encontro sempre de segunda a sexta-feira, do meio-dia até a 1h. Então, a partir de hoje, a gente também, nessa nova jornada aqui, nessa nossa jornada com essa nova casa, a All TV, o agradecimento ao jornalista Alberto Luchetti, que é o diretor-geral da All TV, por nos receber nesse espaço para lá de consolidado e também de credibilidade na internet brasileira. Um abraço para você, Alberto Luchetti, muito obrigado por nos receber na All TV. Então, vamos aqui ao nosso primeiro assunto de hoje. As mortes do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista inglês Tom Phillips entram para um capítulo sombrio da história do Brasil. A Amazônia Legal é uma região rica em biodiversidade e abriga inúmeras comunidades indígenas. Pela riqueza, pela localização, é alvo de garimpeiros, grileiros, traficantes, madeireiros, pescadores e caçadores ilegais. E nessa semana,
a líder indígena Sônia Guajajara disse que esse tipo de violência acontece diariamente na Amazônia e acusou o governo de facilitar e incentivar esse tipo de crime na região. Eu começo com Otumba Adekunle a respeito desse tema. Adekunle, bom, a gente sabe o quanto esse problema na Amazônia é grave. A gente tem um relatório da ONG internacional Global Witness, de 2020, aponta o seguinte: o Brasil foi o 4º país onde mais houve assassinatos de ativistas ambientais no mundo. Agora, que a gente observa, isso é histórico na região, mas o problema vem piorando. O empoderamento do crime organizado, o financiamento para o crime organizado, para esse tipo de ação por lá, e a impunidade. São os 2 pontos que a gente observa que são os principais causadores desta piora nesse ambiente, nesse cenário na Amazônia. Como é que você analisa toda essa questão? Obrigado mais uma vez. É lamentável quando a gente vê esse tipo de cena ainda ocorrendo mundialmente falando. Ver um jornalista, ativista, que está passando uma situação desse tipo, porque para nós que vem da África, a gente jamais vê isso como uma coisa normal, porque a natureza é riqueza da humanidade. Vamos começar por aí. Natureza é riqueza de humanidade. No momento que a gente fala de humanidade, a gente está falando do ar que a gente respira, a gente fala do água, de tudo que você pode imaginar que o ser humano precisa viver. Aí você vê algumas pessoas que desmatam qualquer jeito, faz com que essas riquezas da natureza que nós temos seja destruído nessa forma. E lamentável ver esse tipo de cena. A gente espera uma coisa, Brasil melhor, um ambiente melhor, alguma coisa que cada um de nós pode contribuir para resolver esse tipo de assunto lamentável. Para mim, é um assunto que, se a gente estava aqui falando sobre isso, a gente vai ficar emocionado a ver a cena que correu mundialmente e ver esse tipo de coisas acontecendo no nosso país ainda. Mas eu sei que os nossos outros comentários tem mais coisa, a visão até mais melhor do que eu. Vamos deixar os nossos outros pessoas falar, porque emocionalmente eu ainda estou afetado emocionalmente ver o que aconteceu com aquele jornalista britânico e aquele ativista. Ainda está em estado de choque até agora. É difícil a gente conseguir explicar uma coisa nesse tipo do mundo ainda. É lamentável. Bom, seu olhar sobre esse tema, sua análise dos fatos, o empoderamento do crime organizado lá na Amazônia, a questão da impunidade, e a partir também dessa citação da líder indígena Sônia Guajajara, que esse tipo de violência acontece diariamente na Amazônia, isso de fato não é novidade, e ela acusa o governo de facilitar a situação aí para esse tipo de crime lá na região. Mais uma vez, boa tarde, muito obrigado a todos. Olha, como fotógrafo e administrador de grupo, eu acompanho isso muito de perto. Meus amigos fotógrafos, eles mandam imagem, algumas a gente até tem um receio de postar, por represálias e tudo mais, mas como ela mesma disse, é coisa muito pior do que a gente vê pela mídia. Lamentavelmente, é muito pior. Os relatos de amigos fotógrafos, de amigos repórteres, de amigos indígenas, né, são um relato, como diz o senhor Adekunle, que nos choca, nos entristece, e realmente é necessário ser feito alguma coisa, mas diante de tudo isso a gente se sente um pouco impotente. Fazer o que exatamente quando nós temos quem deveria dar o exemplo, quem deveria cuidar, quem deveria zelar pelo nosso povo, não tem esse cuidado, né? Ou seja, não vem da lei, né, essa guarda, e as pessoas se sentem impotentes. A voz, quando ela ecoa da floresta e ela chega muito fraca à sociedade.
Mas lá dentro da floresta ela ecoa forte, ela ecoa, ela branda, né? E infelizmente nós precisamos voltar os nossos olhares para esse povo que é o nosso povo, né? Nós somos uma mistura, né? Somos tão brasileiros quanto eles. Aliás, eles são brasileiros, nós somos imigrantes aqui, né? Nós nos consideramos brasileiros. Mas precisamos ter um pouco mais de respeito. É necessário que o governo, é necessário que os órgãos responsáveis tenham uma postura mais adequada para com essas pessoas. É lamentável, é triste tudo isso que vem acontecendo. E eu posso dizer, como fotógrafo, eu recebo relatos de amigos e, novamente dizendo, é muito pior do que a mídia expõe. Henri Hesses, a partir da análise do Moá, o que a sociedade, de fato, pode fazer para soluções, né, necessárias lá para a Amazônia, sendo que quem deveria estar tomando conta da situação não está fazendo como deveria. A palavra que eu digo, talvez são duas palavras, que seria a transparência e principalmente a coexistência. Tivemos a agradável informação que o fotógrafo consagrado Sebastião Salgado, junto com o Conselho de Notáveis, farão parte de um grupo de verificação de compliance sobre a situação atual, onde eles vão tentar relatar as ocorrências na Amazônia sobre esse tipo de ocupação ilegal e sobre a limitação que o Estado tem devido à ampla área geográfica que eles não conseguem conter. E disso deverá sair uma proposição de uma matéria que será publicada por esse Conselho de Notáveis, onde eles vão sugerir caminhos segundo os seus pontos de vista. Além do fotógrafo, tem cientistas sociais, indigenistas, temos historiadores e cientistas sociais. Eu acho que a palavra esperança cabe fortemente aqui. Agora, a triste situação, né, Henri? Segundo esse relatório da ONG internacional Global Witness de 2020, o Brasil é o quarto país onde mais houve assassinatos de ativistas ambientais no mundo. A gente tendo que ostentar essa situação, não é, Henri? É claramente uma situação trágica pela ausência do Estado, pela ausência do domínio e posse dos territórios legitimamente pertencentes aos indígenas, que por ausência desses registros acaba havendo uma luta por terra e por riquezas naturais, e isso está dentro da legislação da nossa Constituição de 1988, que é muito cara a nós, da Bnei Brit São Paulo, onde eu presido, e estamos dando apoio, inclusive, a todos que precisarem, no sentido de se posicionarem a favor desses povos indígenas, seus direitos à propriedade e riqueza. 12h17, este é o programa Gente que Fala, edição de terça-feira, em parceria com o empresário Henri Hesses, Pensando o Brasil que Queremos. Estamos ao vivo pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 Santos, também pela AltV, a TV da internet, e as nossas redes sociais, nossa live no Instagram, no Facebook e ainda o nosso canal no YouTube. Nosso próximo assunto por aqui é o seguinte: em 1972, a ONU instituiu o Dia da Libertação da África, que é celebrado em 25 de maio. Neste dia, o Centro Cultural Africano promove todos os anos o Prêmio África Brasil, um evento internacional em homenagem a personalidades, empresas e governos com ações que beneficiem diretamente a comunidade afro-brasileira. E o evento deste ano ocorreu no Memorial da América Latina, com um tremendo sucesso, com imenso sucesso por lá. Adeconle, antes da gente falar do que ocorreu lá no Memorial da América Latina, vamos puxar pela história aqui. Por que o 25 de maio é o Dia
da libertação da África. Vai ter como ler? Não temos. Caiu a conexão do Adekunle. Vamos seguir aqui, então, com o Moa. Vamos seguir aqui. Você consegue falar da história, Moa? Por que o 25 de maio é considerado o Dia da África, o Dia da Libertação da África? Por que neste dia, este dia foi escolhido pela ONU para essa data, para a celebração dessa data? Exatamente pelo que o dia em si, pelo que foi instituído pela ONU, exatamente eu não sei. Eu sei que a ONU é uma data que a ONU comemora, né? Comemora é um termo até irônico de se dizer, né? De libertação de liberdade do povo africano de todos os países do mundo. Mas enfim, eu acho que o senhor Adekunle voltou aí, ele pode dizer muito melhor do que eu sobre essa data e a instituição, porque o prêmio é dele, né? Então se eu começar a falar, eu vou tomar o espaço dele. Adekunle, a gente estava aqui na sequência com o Moa Matos, por conta aí da queda da sua conexão, mas está tudo bem? Você está com áudio, está com vídeo, está me ouvindo bem? Adekunle? Agora estou aqui. Essa tecnologia falha mesmo. Vamos lá, eu perguntava o seguinte, eu não sei se você ouviu o meu questionamento, a ONU instituiu o Dia da Libertação da África em 1972, é o dia 25 de maio. Por que o dia 25 de maio foi escolhido para essa data, o Dia da África? Porque é um dia de que foi essa convicção e que o ONU decidiu pela libertação do povo africano, ele, pela coincidência, caiu nessa data. Aí, justamente, a gente faz questão de celebrar essa data, mundialmente falando, que nós que é descendentes do povo africano, e nós, que é o povo de lá também, faz questão de comemorar essa data anualmente. Inclusive, esse dia 25 de maio, passado agora, foi comemorado na América Latina, essa entrega do prêmio, e que Moa é um dos nossos premiados, o presidente do vereadores, do Câmara de Vereadores, também Milton Leite, também é um dos nossos premiados, governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia é um dos nossos premiados, e algumas outras pessoas que fazem uma forma ou outra para o nosso continente em busca de estabilidade econômica, política e social, que a gente faz questão de lembrar nessa luta de igualdade social, nessa luta do racismo estruturado no país. E cada dia a gente usa essa data para apresentar, falar sobre nossa tradição, cultura, que é enraizada aqui no Brasil. Que o Brasil é a segunda maior população negra no mundo, só perdeu para a Nigéria. Então, por isso que o povo do continente africano, o descendente do povo africano, está muito aqui. Então, por isso que esse tipo de comemoração é muito importante aqui no Brasil, lembrando nossa tradição, lembrando nossas raízes, em busca do bem-estar do nosso povo, porque sabendo seu hábito, sabendo essa cultura, sabendo tudo sobre nosso povo, que é 56% da população, sabendo, conhece sua origem, conhece sua ancestralidade, a gente acredita que a gente está no caminho a construir um país melhor, com democracia, pegar esse povo que praticamente faz mais de metade do país, levando ele junto, promover a educação, importância da educação, que é, através da educação, não é a liberdade. Quando falar de libertação, nós precisamos o quê? Educar o nosso povo, criar mais escolha, gerar mais oportunidade. Então, usa esse tipo de dia para chamar a atenção do poder público, para que ele está fazendo, mas a gente quer mais. Porque quando eu destaquei aqui Adekunle, eu destaquei aqui na nossa nota, o Centro Cultural Africano promoveu o Prêmio África Brasil este ano no Memorial da América Latina, e para
chamar atenção ali para as ações que beneficiam diretamente a comunidade afro-brasileira. Como é que foi isso? E quais são essas ações que foram reconhecidas nesse encontro? Essa ação que foi conhecida, Moha é um dos ações que foi conhecido através do fotógrafo. E o poder público também é um dos ações dele, que cada um está contribuindo. E a Centro Cultural Africano só está promovendo, mas reconhecendo alguns que está fazendo. A maioria dessa atração, educação do povo africano, existe alguma pessoa que está promovendo isso no mundo inteiro. E a gente usa esse dia, o Centro Cultural Africano usa esse dia para promover reconhecimento e prestar homenagem a essas pessoas. Assim, a gente tem mais gente, provocar mais gente fazendo isso para esse povo, para diminuir a distância entre povo negro e branco. E para não existir essa diferença. Então, cada vez que a gente tem essa oportunidade, por exemplo, em novembro, que é o mês de consciência negra, também a gente vai fazer outros também, reconhecendo cada área, em termos de educação, medicina, todas áreas que a gente está vendo, e a gente cada vez vai uma ação social em cima dessas personagens. Então, por isso o Centro Cultural Africano cada vez promove essa tradição, promove essa coesão social para que a gente consiga ficar mais perto da nossa comunidade, que fez maior parte da sociedade brasileira. Olha, Adekunle, eu vejo aqui sobre aquela questão do 25 de maio. 25 de maio é considerado o Dia da África, porque foi nesse dia, em 1963, que se criou a Organização de Unidade Africana, com o objetivo de defender e emancipar o continente africano. As atribuições dessa organização, da Organização de Unidade Africana, as atuais, são as mesmas? Isso se modificou com o tempo, de 1963 para cá? Você tem essas informações? Na realidade, o nós própria que está fortalecendo isso, porque a modificação em si, em termos de união, que precisa criar uma influência política, economia e social, na realidade, não é suficiente para que pela minha análise, ainda há muito pouco. Ainda há muito pouco, para ser sincera, para ser honesto. Mas como é dependente de cada um de nós, para que o crescimento do nosso povo, nossa raça, seja promovido, por isso que organização como o Centro Cultural Africano pegar a liderança em cima disso nessa parte do mundo, aqui no Brasil. Quando você fala de população do descendente negro, aqui no Brasil é 56%. Então, por isso que a gente tem esse tipo de iniciativa aqui. Ele é comemorado mundialmente, mas não é tanto no jeito que nós estamos fazendo aqui. Justamente por causa da sua população. Mas sua pergunta não é pelo que era para acontecer. Era para ser muito mais do que isso, pelo tempo que foi criado, mas não foi. Infelizmente, não foi. Moa, voltando para o tema aqui, Prêmio Brasil-África, que aconteceu no Memorial da América Latina. Você participou? Sim, participei. Eu tive a honra de ter sido um dos laureados na escolha em fotografia e arte. Foi uma surpresa, de certa forma, né? E eu me senti muito honrado. Daí eu comecei a observar o trabalho do seu Adekunle, me aproximei dele e recebi o convite para ser o conselheiro de arte e cultura do Centro Cultural. E em primeira mão a você e a todos que nos assistem, eu digo, junto com o senhor Henry e o senhor Adekunle, eu vou promover o primeiro prêmio África Brasil de fotografia através do Centro Cultural Africano. Então, teremos aí em breve novidades, porque nós justamente para abordar esses temas, né? Trazer os profissionais da área para falar e discutir o que tem sido feito, né? Sobre o assunto África, sobre o assunto Brasil, sobre o assunto nossa ancestralidade, descendência e tudo mais, né? Tudo que envolverá o continente africano
será exposto em fotografia e os melhores trabalhos serão reconhecidos com o Prêmio África Brasil de Fotografia, que espero que esse ano ainda a gente consiga elaborar. E eu estou muito feliz de ter o senhor Henry participando. Fiz o convite para ele, ele aceitou. E eu muito mais feliz ainda em ter o apoio do senhor Adekunle, né, que me deu essa liberdade para que eu possa gerir no meu mandato agora como conselheiro de arte e cultura, me deu carta branca para eu fazer o que eu quisesse, desde que faça direito, lógico. E como é que vai ser isso, Moa, o primeiro Prêmio África Brasil de Fotografia? Enfim, informação em primeira mão por aqui. Quando isso vai acontecer? O que você está pensando a respeito? Nós temos dentro do Centro Cultural outros eventos acontecendo, né, em paralelo, e importantes também, e eu vou me reunir com os amigos diretores, os envolvidos, e vamos tentar fazer isso até o final do ano desse ano, ou no máximo início do ano que vem. Eu acredito que a gente consiga fazer. As categorias serão fotojornalismo, reportagem, rua, né, portrait, ancestralidade, falaremos sobre vários temas, abordaremos. Também estamos abertos faremos ainda uma formação de formadores de opinião para discutir quais serão os temas abordados. Então, nós temos um time aí muito bom de pessoas, que agora eu não consigo mencionar nomes, porque ainda não estão certos, mas eu garanto que da parte de julgadora teremos pessoas do mundo inteiro. Eu convidei algumas pessoas da UiFoto Itália, do qual eu também sou membro e faço parte da diretoria, e eles aceitaram, e essas pessoas estarão nos ajudando a formar esse prêmio, que será, acredito, um diferencial no mercado. Nós precisamos abordar o tema África-Brasil. Mas como que os fotógrafos, as pessoas, veem esse tema, né? Qual a imagem que elas têm, qual a imagem que elas trazem? Vamos trazer isso para uma discussão e vamos premiar os melhores trabalhos e fazer menção honrosa aos participantes também, por que não, né? Então, teremos categorias já adiantando entre amadores e profissionais. Então, a minha ideia é que a maioria absoluta de pessoas que participem, e a gente vai, como volto a dizer, vão colocar esse tema impresso e digitalmente nas mídias sociais. Vamos dar uma cara para a questão África-Brasil, através da fotografia. Henry, então conta aí a sua participação nessa novidade que o Moa acabou de passar para a gente aqui. Um pequeno spoiler, eu desde a infância sempre fui um fotógrafo amador. Eu tenho em mais de 70 países 140 mil fotos tiradas. O que eu gosto muito não são imagens de landscape, mas imagens de pessoas ou de situações que encaramos nas ruas ou na vida comum, na amenidade da vida comum, onde você tem expressões, onde você tem famílias, onde você tem humanidade nas fotos. E o que eu posso dizer é que uma imagem importante que você consegue gravar no inconsciente afetivo das pessoas vale mais que 1 milhão de palavras. Então, mais uma vez, parabéns para o Moa. Obrigado pelo convite, já aceito aqui de público. Eu quero também dar um spoiler, estou falando dentro do MIS, para ver se eles cedem um espaço para nós em algum calendário, que é o Museu de Imagem do Som. Não ainda confirmado, que seria um ótimo local para divulgar e ampliar esse trabalho maravilhoso, pensado e apoiado pelo querido Adekunle também. Obrigado a todos. Faltando 27 minutos para 1 da tarde, uma pausa breve aqui no programa Gente que Fala, o intervalo para a mensagem aqui do nosso apoiador, e na sequência a gente volta com os nossos temas aqui propostos para análise e debate. Até já. Qual o resultado da soma de milhões de imigrantes de todas as partes do mundo e brasileiros de todos os cantos do país, espalhados por 250 mil quilômetros quadrados, entre mar, montanha, campo e 645 cidades? O resultado é São Paulo.
Somar sempre para trazer a vida de volta ao Pinheiros. Para criar 8.000 obras e 200.000 novos empregos. Somar para colocar 1 milhão de alunos em tempo integral. E nesta retomada, somar forças para fazer um mutirão e zerar as cirurgias. A gente sabe que a vida tá difícil, que o dinheiro não chega até o fim do mês. Por isso a gente soma para levar o Vale Gás para quem precisa, o Bom Prato para matar a fome e o Bolsa do Povo para dar oportunidade. E para facilitar a vida de quem vive aqui, são 145 poupa-tempos espalhados pelo estado. Acesse e conheça os serviços www.sp.gov.br. São Paulo une, São Paulo cresce. Governo do Estado de São Paulo. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. Faltando 26 minutos para 1h, estamos de volta com o programa Gente que Fala, ao vivo, pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal, AM 810 de Santos. Estamos também, a partir de hoje, pela AllTV, a TV da internet, e nas nossas redes sociais, claro, Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube. Nosso próximo tema por aqui. Olha, minha gente, não há dados precisos sobre a presença de africanos em São Paulo, mas a estimativa é de que quase 400 mil estrangeiros se mudaram aqui para a cidade entre 2001 e 2022, vindos principalmente de Angola, Nigéria, Senegal, Gana, Guiné-Bissau, Mali e República Democrática do Congo. Muitos traziam na bagagem tecidos coloridos e máscaras tradicionais que passaram a vender principalmente no centro de São Paulo, onde há um século fervilhavam imigrantes italianos, espanhóis, libaneses e japoneses. Enquanto isso, outros abriam restaurantes típicos, mercadinhos e salões de beleza, conquistando a simpatia e a clientela de muitos brasileiros. Moa, vamos destrinchar aqui um pouquinho esse tema, essa cara colorida, né, que a cidade de São Paulo tem a partir da cultura africana, e também o empreendedorismo, né, da comunidade. Como é que isso tudo mudou a cara da nossa cidade aqui? Eu vejo como muito bem essa chegada desse povo, né, essa troca, essa energia boa, né? São mercadores por natureza, né? São negociantes por natureza. Todo povo africano tem isso enraizado em si, né? E é muito bonito isso, né? E eu vejo também que as pessoas aqui elas nos recebem até que eu digo né? Por fazer parte de toda essa comunidade, muito bem, muito bem. Entende que são refugiados, né? Ontem tivemos o dia a data, né? De comemoração do dia do refugiado, e eu vejo que essas pessoas, voltando ao assunto, eu vejo que essas pessoas elas estão sendo acolhidas, mas não da forma como deveria. Há algumas ressalvas também, sabe? Eu vou colocar, às vezes a gente não quer falar da parte triste da coisa, a gente quer exaltar e ressaltar as coisas boas, mas é necessário entender que as pessoas têm um olhar mais ou menos assim. Essas pessoas elas estão deixando suas casas, elas estão vindo em busca de algo melhor. Eu sou imigrante dentro do meu país. Eu nasci em Salvador. Eu vim para São Paulo com a minha família porque nós viemos em busca de algo melhor. Então, eu entendo perfeitamente, né, essa diáspora desse povo. Né? E eu tenho, lógico, por sentir na pele, eu tenho um olhar mais... eu vejo com mais carinho, com mais humanidade. Mas eu convido a todas as pessoas a se aproximarem, a ouvir as histórias, a fazerem negócio, e isso vai trazer muito benefício para todos, né? E que essas pessoas elas consigam ser vistas como pessoas que estão em busca de uma vida melhor. Ela não está em busca de ocupar o espaço que já pertence a alguém. Ela está em busca de agregar, né? De fazer uma sinergia, de uma troca, e elas têm muito a oferecer. Então, vamos olhar para esse povo que o padre Lancelotti tem cuidado. Eu não gostaria de estar citando o nome, mas eu vejo o trabalho dele
com bons olhos e agradeço, né? É um excelente exemplo e chamar as pessoas para essa convivência, né? Mais humana. As pessoas elas vieram para fazer parte da nossa vivência. Então vamos olhar com mais carinho para essa gente. Agora, amor, olhar com mais carinho para todo mundo, não dá para não falar do fato triste, do lado triste, da questão do racismo, da questão do preconceito, e a gente tem que lembrar do que aconteceu no começo do ano no Rio de Janeiro. Isso não pode passar impune, né? O caso Moise, todo mundo se lembra, né? Sim, lamentável. Ele era congolês, né? Congolês, ele trabalhava lá num quiosque, costumava prestar serviço de atendente, foi lá, recebeu o dinheiro dele, acabou morto por espancamento, né? Então, a gente tem que sempre relembrar os fatos, relembrar a história para que isso não se repita, não é verdade? O sinal está ruim. Conseguiu acompanhar, amor? Senão eu vou aqui para o Adekunle. Adekunle conseguiu acompanhar. Preciso relembrar esses fatos. Marina? Isso mesmo, precisa lembrar esse fato, um fato lamentável, um fato que choca o país inteiro. Eu acho que a internet caiu de novo. Está me escutando? A gente está escutando. Pode seguir, Adekunle. Ok, então é isso mesmo, uma situação muito lamentável, uma situação que choca muito. Não é apenas no Brasil, como no mundo também, porque a questão do racismo é uma situação muito séria para qualquer sociedade, porque ele afeta a sua democracia, porque a democracia envolve todo, independente da cor do povo, aí não é democracia. Mas, felizmente, as pessoas que fez isso, ele não sai impune e o governo já está em cima, e a gente não está aqui para ficar lamentando ou ficar questionando em cima disso mais, porque são assuntos passados, mas a gente só quer evitar esse tipo de assunto no futuro, porque diariamente, qualquer esquina, um cidadão negro é atacado, injustiçada, só por causa da questão do corpo. Então, por isso que a sociedade inteira precisa ensina a questão do tolerância dentro da escola, passa para desde o começo a importância de outra cor, outra nação, tolerância religiosa, tolerância da cor. A questão do racismo é um chaga, um problema muito sério dentro da sociedade que precisa se enfrenta diariamente. Então, por isso que o Centro Cultural Africano mexe e promove África na escola, através de uma lei 10.639, onde a gente promove esse tipo de questão dentro da escola para a gente começar a ensinar a nossa criança do outro povo em busca de tolerância da outra raça, para que eles conheçam como se foi assunto humanidade desde o começo. Moa, você está conectado novamente. Para você concluir, você dizia sobre a questão do preconceito. Eu relembrei aqui do caso Moise, a questão do racismo. Sim. É um caso lamentável, né? Um caso lamentável. Eu vejo como aquele caso deixou sequelas, né? Eu diria até que deixou um gatilho. Você vê o exemplo da família que se recusou a ter o quiosque como parte ali de uma restituição, né? Vamos colocar dessa forma, pelo medo. A pessoa sabe da represália que ela vai sofrer, né? Porque você tem ali pessoas que elas estão dispostas àquilo mesmo, elas não aceitam, elas não querem, e eu lamento muito. Foi um caso muito triste, que me lembra uma música que acaba sendo até uma oração do grupo cubano, chama Orixás, né? Que ele começa a imigrantes, né? Ele diz que as mães passam as noites inteiras rezando, implorando a Deus que cuide velho por seus filhos, e cuide deles quando eles não estiverem, né?
esse é o tema desse grupo em relação aos imigrantes. E eles falam disso do cubano que vai para Miami, do africano que vem para o Brasil, e eu dei uma nota no meu Facebook e coloquei essa música como tema, eu até me emociono, porque aquilo foi muito triste, a gente precisa acabar com isso, é preciso acabar com isso, é preciso ter um controle pela lei, né? Porque acabar talvez não vai, as pessoas elas são mais, elas nasceram mais, e elas vão morrer mais às vezes, né? Elas vão ser mais, até elas têm essa coisa de não aceitar o diferente ou de não aceitar o outro dentro delas. Tudo bem não é tudo bem, mas tudo bem que ela seja assim, existe a lei para coibir isso, para dizer para essa pessoa isso não vai ficar impune, você vai fazer isso, vai haver consequências graves. Então, é necessário que a gente tenha isso dentro da nossa lei. É lamentável tudo isso, mas eu lamento mais a gente não ter uma lei que proteja essas pessoas, né? É muito ruim saber que é mais um caso que talvez fique impune, que só teve repercussão, porque os amigos da mídia, né, hoje em dia o mundo, né, que é o mesmo caso do ativista e do jornalista inglês, o mundo está cobrando. Porque, às vezes, nós brasileiros nos sentimos tão impotentes porque não somos defendidos por aqueles que deveriam nos defender, a gente fica até meio que coibido de nos expressar, porque sabe que é muito... você expressar o seu pensamento, o seu sentimento, você sofrerá represálias dentro do seu próprio país. Pela lei, não, que é pior. É lamentável. Henri, o seu olhar sobre o seguinte, enfim, migrantes africanos mudando a cara de São Paulo, mas esse ponto aqui da nossa nota sobre o empreendedorismo, né? São restaurantes típicos, mercadinhos, salões de beleza, e o seu olhar de empreendedor, de empresário, né? O que você observa no empreendedorismo trazido aqui pelos africanos? Eu penso de uma maneira muito positiva sobre o pertencimento que a população negra e de descendência africana tem no Brasil. Foi uma conversa longa que eu tive com o José Vicente, que inclusive esteve entre nós nas últimas entrevistas, que é o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, onde ele prega educação, 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 como a única pílula, única solução objetiva que vai dar autoestima, projeção, protagonismo, como já tem uma parte da população africana aqui no Brasil, especialmente São Paulo, onde tem uma participação muito grande hoje dentro da área cosmética, inclusive com apoio de grandes grupos tipo Natura e Boticário, dando espaço para desenvolvimento de produtos específicos para essa população e dando cara na mídia do protagonismo e do especial momento em que existe a coexistência e o exemplo desse povo tão amável, tão agradável, tão importante para a população brasileira. Faltando 13 minutos para 1 da tarde, aqui nessa edição do programa Gente que Fala, nós vamos dar uma passadinha agora lá pelo Oriente Médio para falar sobre o seguinte: a coalizão de governo de Israel, comandada pelo premier Naftali Bennett, concordou em dissolver o parlamento e convocar novas eleições. Prevista para 25 de outubro, esta será a 5ª eleição de Israel em 3 anos e meio. A coalizão formada para derrubar o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, após 4 eleições inconclusivas em um período de 2 anos, reuniu grupos religiosos, social-democratas, adeptos do livre mercado e até um partido árabe pela primeira vez na história do país. Netanyahu prometeu voltar ao poder, apesar de enfrentar julgamento por corrupção. O que é que representa esse novo passo lá em Israel, Henri, essa dissolução do parlamento para novas eleições, a 5ª, né, em 3 anos, em 25 de outubro? O lado positivo é olhar para a única democracia do Oriente Médio. Israel é um país jovem com apenas 74 anos. Israel recebeu populações do mundo inteiro, e principalmente sefaraditas dos países africanos, entre eles os etíopes,
mais de 1 milhão foram trazidos para Israel, recebidos como cidadãos com todos os direitos, com todas as liberdades, receberam habitação, receberam, inclusive, por 3 anos, apoio econômico. E daí, para não alongar e respondendo à pergunta sobre a formação de governo, esse é o melhor exemplo. Quando não se tem razão, você dissolve a briga e compõe você arregimenta uma nova coalizão e dentro da diversidade de opiniões e da diversidade de lutas com objetivos diferentes, você vai buscar agregar com os seus parceiros, às vezes não eram parceiros, um caminho para uma nova liderança. É assim que se faz. Eu acho que a gente podia copiar esse modelo no Brasil, seria extremamente útil, desapareceria a central e muitos assuntos que maculam a política brasileira. Agora, a gente está falando do outro lado do mundo, né, do Oriente Médio, e muita gente não acompanha a política internacional ou não tem um entendimento sobre as relações internacionais, como é que isso se reflete aqui no Brasil. Esse passo dado lá por Israel para a dissolução do parlamento, convocação das novas eleições, trazem o que exatamente aqui para o Brasil em termos de relações? Qual a expectativa, qual o compasso de espera? Para mim, de novo, eu falo que é liderança pelo exemplo. Você vê opiniões diversas, existe um processo de corrupção para o Bibi Netanyahu, que foi ex-primeiro-ministro. Porém, devemos também dizer aqui que esse ato de corrupção que reclamam contra ele tem um valor insignificante pecuniário, não é nenhum mensalão, não é nenhum petrolão. Ele parece que usou das suas atribuições para levar algumas vantagens em hotéis, em transporte aéreo ou em algumas outras situações que não sei precisar. E mesmo assim ele responde igualmente por $1 ou por $1 milhão ou por 100 milhões de dólares. Esse é o primeiro exemplo. Errou, tem que pagar e tem que ser julgado. Não vou fazer juízo de valor ao governo dele, mas apenas pegando esse exemplo. Segundo exemplo, tem discussão, não tem maioria, ninguém aponta dedo para ninguém. Você simplesmente reconstrói essa maioria pelo diálogo, pelo parlamento. O parlamento significa conversar com os outros e pelas convicções que você consegue fazer com que os outros te acompanhem para fazer essa maioria. Eu acho que esse é o maior exemplo que temos no Brasil no momento em que tem lado para tudo, o país está bipolarizado, se não tiver mais que bipolarizado. Eu acho que aqui tem um exemplo maravilhoso de como a população não deve se confundir com o Estado, deve se confundir como cidadão, e ninguém deve ficar contra ninguém por ter uma opinião distinta da sua, e todos nós temos direito, com cidadania, de formar convicção através dos nossos políticos, que sem eles seria uma barbárie viver entre barbáries. Henrique, e sobre o conflito em si, Israel-Palestina, que muitos por aqui também não têm o devido entendimento, esse momento modifica alguma coisa? A gente tem aquela situação dos colonos da Cisjordânia, no espaço ali de convivência com árabes, tem as leis que concedem status legal a esses colonos precisam ser renovadas periodicamente. Como é que fica essa questão, esse ponto? Acho que a palavra vem, em primeiro lugar, humanidade, humanismo. Israel, eu volto a falar, é uma das maiores democracias do mundo. Só temos 35 democracias em 200 países na ONU. Israel é a única democracia do Oriente Médio, tem estabelecido 8 acordos abramônicos, para quem não sabe, Dubai, Bahrein, Etiópia, outros países importantes, entre eles Jordânia, Egito, no passado, já com acordos antigos. Israel ela tem a mesma raiz abramônica, ou seja, 1 bilhão e 600 milhões de muçulmanos, eles pregam a mesma fé num Deus único, na figura dos pais Abraão, Isaac e Jacó.
E eu quero dizer que não é uma luta entre religiões, é uma luta de Estado, onde o Sim. Estado palestino, infelizmente, em Gaza, ele foi apropriado pelo Hamas e foi apropriado pelo Hezbollah. São dois grupos guerrilheiros, assim entendem, inclusive, os Estados Unidos e a maior parte das democracias do mundo, que é similar ao que acontece nas favelas no Brasil, para fazer uma melhor imagem da situação, são dominados pelo medo, não podem fazer pronunciamentos democráticos, podem ser perseguidos e mortos quando perseguem essa democracia. E é uma situação muito difícil. Então, esse domínio do medo, eu acho que principalmente aqui estamos entre irmãos africanos, que conhecem muito bem isso por toda a colonização que aconteceu na África por franceses, ingleses e outros povos, onde dominaram, sacrificaram e mataram, como aconteceu no Congo pelos belgas, onde houve verdadeiras chacinas. Graças a Deus, em Gaza não existem chacinas, e mesmo quando Israel volta a se defender apenas, ela não ataca, ela apenas se defende, ela faz ataques cirúrgicos apenas para ficar numa posição de defesa confortável. Eu imagino, novamente, a educação, a liberdade, a tecnologia, hoje que nós temos, vai permitir, por essa transparência, que eles recebam informações, que se eduquem e que se libertem dessa chaga de estarem dominados sobre o domínio de medo de partidos que não são partidos, são milícias que ocupam e dirigem Gaza. Eu acho que essa é a figura que eu tento colocar aqui. Perguntas da nossa audiência por aqui, minha gente. Eu vou pedir brevidade a todos para que a gente consiga responder a todas. Eu vou destinar a primeira aqui, vou dirigir para o AD Conlê. É o seguinte, AD Conlê, a Adriana Nogueira está no Facebook. Ela diz assim: há alguns anos surgiu um projeto que visava permitir que afrodescendentes inserissem seus sobrenomes originais de origem africana no registro. Se você sabe que fim levou esse projeto e se é uma boa ideia. Pergunta aqui da Adriana Nogueira. Obrigado, Adriano, por a sua participação. Esse projeto ainda está em andamento, e na realidade foi criado, se não me engano, quase 4 a 5 anos atrás, mas ainda está engavetado como se fosse outro projeto que é Lei 10.639, que foi promovido para o ensinamento do indígena aqui no todas as escolas, onde nós formamos África na escola, onde a gente tenta diminuir a questão de ignorância do adolescente sobre a raça negra, para que eles tenham conhecimento do continente africano, de sua tradição, sua lenda, sua história. Assim, desde criança, tem a oportunidade de conhecer. Então, a mesma forma que foi criado em cima do nome inserido, para que a pessoa sinta seu orgulho, mexer com sua ego, mas, infelizmente, ainda está em andamento. O João Pedro de Luca está no Instagram e pergunta a sua opinião sobre a famosa foto de Kevin Carter retratando um abutre próximo a uma criança na Guerra do Sudão. Eu quero aproveitar aqui e te pedir para explicar o que é o ensaio Baudoir, bem brevemente, tá bom? Vamos lá, eu vi essa foto, né? Ela circulou pela internet, se não me engano, ela ganhou como foto do ano, né? E, lamentavelmente, essas fotos drásticas, elas acabam sendo premiadas porque elas chamam muito a atenção. Aquela é uma cena que choca, né? Assim como outras também de crianças negras comendo barro na África, né? Você vê o meu ponto de vista sobre aquela foto, que não, sem desmerecer, tá, sem muitas coisas, mas você vê os dois, o ser humano e o abutre, em situação de igualdade no que eles estão disputando. É lamentável. Esse é o meu ponto de vista. E o ensaio Baudoir, bem brevemente? Agora, o ensaio Baudoir é uma coisa que é muito abrangente, né? As mulheres, elas estão se permitindo, né? Toda mulher, ela pode ser a sua playboy, a sua sexy, o que ela quiser ser,
né? Ela se permite e eu sou muito feliz em retratar várias etnias, né? De ter ganhado prêmios nessa categoria também, ser reconhecido mundialmente por isso, e convido as mulheres a continuarem se permitindo, e as que quiserem podem entrar em contato comigo, né, através das minhas redes sociais, digita Moá Matos, com H no final, 2 T's, e, né, para ser bem breve, ou pelo WhatsApp, né, 11 São Paulo, 960 76 9672, eu estarei explicando e teria o maior orgulho de estar atendendo todas elas. Henriques, a pergunta, a última vai para você aqui, bem brevemente, nosso tempo está bem em cima. Daniela Rosenbaum está no Facebook. Por que, mesmo com tantas religiões presentes em São Paulo, temos tão poucos eventos interreligiosos por aqui? Pergunta ela. E aí ela diz assim, cada um no seu canto, sem criticar o outro, é o suficiente? Bem breve, Henri. Daniela, obrigado pela pergunta. É um gancho que você me dá, sem estar combinado. Nós estamos aqui na campanha na Bnei Brit, São Paulo, onde nós estamos arrecadando, inclusive, doações no 11 97 185 1818, uma campanha pelo inverno sem fome e sem frio. Essa campanha ela vem se juntando junto a outras entidades. Sim. Com outras entidades religiosas, que não são só judaicas, no movimento de coexistência e de afeto. E convido vocês todos a participarem de uma campanha breve será lançada, onde o movimento interreligioso e também abraçando todos os movimentos afrodescendentes, para uma campanha única para arrecadação, depois distribuição das doações para diversas entidades que poderemos estar listando aqui para vocês. E sobre a questão aqui do cada um para o seu lado, sem um criticar o outro, que é a pergunta da Daniela. Está aí a prova moral e presencial de que isso de verdade não existe. Basta relatar os últimos 30 dias. Na minha presença, representando minha entidade, eu tive no Dia da Liberdade Religiosa na Alesp, no Dia da Comemoração da Liberdade Religiosa no Palácio do Governo, onde todas as demais entidades, inclusive os irmãos afrodescendentes presentes, o movimento interreligioso presente, onde nós tivemos a comemoração também dos 74 anos de Israel, com todos os convidados, entre eles cônsules de todos os países, o que demonstra a união entre os povos. Nós também tivemos no Museu da Língua Portuguesa, o MOA e o nosso amigo Adeconlé, honorável Adeconlé, estiveram inclusive em tribuna, e os países de língua portuguesa, na sua grande maioria, eles são negros e africanos. E eu tenho o prazer de informar e declarar que existe um movimento interreligioso, é verdade, não muito divulgado, mas muito forte e presente e solidário entre si. Vamos por um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de terça-feira, em parceria com o empresário e ativista social Henri Esses, Pensando o Brasil que Queremos. Estiveram com a gente hoje o Adekunle Aderounmu, ele é diretor-presidente do Centro Cultural Africano, sacerdote espiritual e promotor do culto de Ifá, o fotógrafo Moá Matos, co-administrador do grupo de fotografia Uifoto e conselheiro de arte e cultura do Centro Cultural Africano, e o empresário e ativista social Henri Esses, que é CEO da DNA Internacional. Na mesa de som com a gente hoje, o Isaac Barros, valeu Isaac aí pelas operações, o Sérgio Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e do outro lado, você ouvinte, pela Trianon, pela Universal, e você espectador, pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, ainda ONTV, estreando hoje na ONTV aqui as nossas transmissões.
sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando na programação da Rádio Trianon, o nosso musical, vai até às 6 da tarde. Na sequência, o Renato Albuquerque com o programa Radar Paulista, e a repórter Débora Mendonça agora traz as informações ao vivo do trânsito aqui na capital paulista para tirar você dos congestionamentos. 1h03. Um abraço, obrigado, gente, até amanhã.